Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Começando aqui mais uma live para falar sobre produção de conteúdo para jogadores de futebol, para falar sobre esse trabalho que a gente desenvolve com atletas e algumas percepções aí sobre alguns temas em mais um lançamento do Método Nogueira Foto aqui. Em breve teremos mais um lançamento do curso em maio, vai ocorrer. Então vamos fazendo algumas lives, entrando em alguns assuntos importantes, em alguns assuntos que eu recebo de perguntas, de dúvidas, tanto nas redes sociais, Instagram principalmente, no direct, nos dois perfis, Nogueira Foto, @Nogueira Foto e também no Sou Fotógrafo de Futebol. E na live de hoje, nosso tema da live de hoje é os maiores erros dos fotógrafos de futebol. Você está perdendo dinheiro sem saber. Eu gostei desse tema e ele é interessante por quê? Porque eu vejo alguns fotógrafos cometendo alguns erros simples, e isso pode estar custando aí, com essas atitudes, uma perca de vendas, uma perca de trabalhos que eles possam vir a ter por alguns erros que não são difíceis de serem remediados, né? Mas essas atitudes precisam mudar para o fotógrafo ter esse melhor desenvolvimento aí, principalmente quando a gente está falando aí de trabalhar diretamente com atletas de futebol. Se esse é o seu foco, eu acho que essa live é importante para você. Alguns dos problemas que os fotógrafos me relatam, os desafios, né, que eles me dizem, me apontam, sobre o preço baixo das fotos, da venda das fotos, no caso, uma dificuldade de vender esse serviço, esse material. Também tem a falta dos clientes recorrentes, aqueles clientes que eles vão ter todos, por exemplo, todos os jogos o mesmo jogador vai trabalhar com eles. Então, dentro desses temas, a gente separou alguns erros que a gente acredita que são os principais, ou pelo menos são alguns que são os que mais me comentam, assim, por exemplo. Um dos erros que eu acredito ser, que os fotógrafos cometem hoje em dia, é o lance de vender a foto avulsa, né? No caso, vender a foto através, por exemplo, de uma plataforma de vendas, que hoje é uma coisa que acontece muito, né? As plataformas estão aí, então vários fotógrafos trabalham com elas, e assim, nada contra as plataformas, é um método de negócio que eu respeito, obviamente. Quando comecei, também trabalhava com agência, então era parecido o modo de trabalhar, só que na época eu trabalhava com fotojornalismo, então eu vendia material para agências e revistas e jornais, e não propriamente para um atleta, né? Mas, falando no caso da venda para o atleta, eu acho um erro trabalhar com as plataformas. Por quê? Porque eu acho que não é um lugar adequado, nem a maneira correta, se você pretende fazer essa venda, né? Não é um lugar adequado, nem a maneira correta se você pretende trabalhar diretamente com o jogador de futebol. Porque a venda pela plataforma, ela é um tanto impessoal, assim. Muitas vezes o atleta compra a foto e nem sabe quem é o fotógrafo que ele está comprando aquela foto, né? O cara vê ali no display as fotos sendo oferecidas, ele clica lá e compra aquela foto, ele não sabe de quem ele está comprando aquela foto. Então tem essa relação do fotógrafo com o atleta, do fotógrafo saber, pô, esse fotógrafo, gostei dele, quero seguir com ele, quero trabalhar com ele, essa foto é boa. Isso praticamente não existe. Muitos jogadores, provavelmente, aposto eu, não param para olhar o nome do autor daquela fotografia. Então eles não sabem quem é o fotógrafo, então não existe essa relação entre fotógrafo e jogador, é fotógrafo e jogador e plataforma, né? E aqui a gente está tentando promover um método de negócio diferente, que é totalmente ao contrário, é ter a relação direta com o jogador, vender essa foto diretamente para o atleta, e não através de um intermediário. Mas por que a gente quer trabalhar diretamente com o atleta e não através da plataforma? Bom, são N motivos, tá? Mas o primeiro deles é que a gente quer faturar mais, a gente quer ganhar mais dinheiro nessa comercialização do nosso trabalho. Queremos ter nosso trabalho reconhecido e valorizado pelo jogador, né?
para saber de quem ele está comprando essa foto, qual é o meu estilo de fotografia. Será que ele se interessa em trabalhar comigo diretamente, em vez de eventualmente comprar uma foto minha? Essa relação não existe, já que ele faz a compra diretamente pela plataforma, como eu já falei aqui. E como a gente quer faturar mais nesse modelo de negócio que a gente está oferecendo, a gente oferece um produto totalmente diferente do que uma venda avulsa após um jogo, uma venda de uma fotografia. A gente oferece um acompanhamento da carreira do jogador. A gente oferece fazer um material dedicado e exclusivo para o atleta, personalizado. Isso não acontece na venda pela plataforma. Além disso, no ato da venda, há o intermediário, que é a plataforma que define o valor da fotografia, e não existe uma negociação direta, que é o que nós queremos. O que a gente ganha com isso? A gente não vai ter intermediário, a gente vai conseguir oferecer para um jogador um trabalho a longo prazo e não uma venda avulsa de uma fotografia. Eu quero trabalhar com o cara durante a carreira inteira dele e não somente vender uma foto depois do jogo. E aí entra também o lance, a parte das plataformas, existe o fotógrafo também que faz a venda após o jogo, que é o tal do... Eu sempre esqueço essa expressão, que é o tal do... cara, não vou lembrar agora. Mas é o lance de você ir contar com a sorte e contar com que o cara vai comprar o seu material. Não é o que a gente pretende. O que a gente consegue trabalhando diretamente com o atleta, oferecer um serviço personalizado, exclusivo e de longo prazo? Eu consigo saber quanto e quando eu vou receber. E é o quanto todo mês que faz a diferença para o fotógrafo freelancer. O cara consegue aquela estabilidade financeira que ele não tem vendendo fotos avulsas ou mesmo vendendo fotos através de uma plataforma, se ele der a sorte de alguém quiser comprar, se ele der a sorte de fazer uma foto boa de determinado jogador. Percebe como estamos falando de segurança financeira e não de uma... Lembrei, e não da tal da inversão de risco, de chegar lá e apostar que aquilo vai dar certo. Eu quero chegar num jogo fechado com um jogador. 10 jogos eu fechei com ele. Vou fazer 10 coberturas. Sei onde ele vai jogar. Sei o que eu vou ter de gastos para ir até determinado jogo. E aí, a partir disso, eu posso negociar com o jogador. Eu tenho minhas despesas de viagem, que serão cobertas pelo atleta. Tudo isso está envolvido quando a gente tem um contato direto com o jogador e não na venda avulsa ou na venda através de uma plataforma. Eu falo muito com os fotógrafos e eu estou nessa há mais de 20 anos. O lance da estabilidade financeira é importantíssimo para todo mundo, mas no caso do fotógrafo freelancer, isso é uma dor incrível. Sei muito bem disso porque eu já fui freelancer durante muitos anos. A maior parte da minha carreira eu fui freelancer. Trabalhei no jornal na Folha de São Paulo durante 7 anos, mas a maior parte do tempo, eu estou nessa há mais de 20 anos, eu fui um fotógrafo freelancer, então eu sei qual que é o problema de você não saber quanto você vai ganhar no final do mês. E é isso que a gente quer fazer aqui. Quer vender um serviço para o atleta, um acompanhamento que nos permita ter a estabilidade financeira. Outro ponto importante sobre a nossa live é que nós estamos falando de alguns erros que provavelmente estão impedindo você de ganhar dinheiro com fotografia de futebol, com fotografia para jogadores. Cara, eu falo muito sobre isso e acho que vou falar sempre, que é o tempo que o fotógrafo perde se preocupando com a edição da fotografia. Muito tempo. E totalmente desnecessário. Eu falo muito aqui da foto pronta. O que é a foto pronta? É a foto sair da sua câmera pronta para você entregar para o seu cliente. A foto está quase tão pronta que você vai ter que fazer ajustes básicos para passá-la para frente e fazer a entrega. Por que eu acho que isso é importante, né? De fazer essa foto pronta. Primeiro, trabalhando com um atleta, você vai ter que ser rápido, né? Nós temos aqui no método a premissa de entregar o material para o jogador até no máximo 1 hora depois do jogo. Então não dá para você ficar perdendo tempo editando perdendo tempo editando uma fotografia. Fazendo uma conta rápida, se a gente entregar, se eu, por exemplo, faço 1.500 cliques durante um jogo, faço a edição ali na câmera, separo o material que eu vou abrir no computador, só as que eu já selecionei na câmera,
quando eu estou no computador, eu faço uma outra edição, separo as melhores daquelas que eu escolhi na câmera. Se eu levar um tempo ainda para arrumar, ficar gastando, sei lá, 10 minutos numa fotografia editando, não posso. Isso tem que ser muito mais rápido. Então no máximo segundos numa fotografia. Por isso que eu vou sempre bater na tecla que você tem que fazer uma boa fotografia e não fazer uma boa edição. Se você gasta muito tempo mexendo na sua fotografia, muito provavelmente a sua foto não é boa, ela não saiu boa da sua câmera. Você tem que mexer muito nela. E que é o inverso disso? Você estudar cada vez mais a fotografia, você saber o que o seu equipamento pode entregar, dominar o seu equipamento e fazer uma foto que você tenha que mexer nela pouquíssimas coisas. Isso vai te levar o quê? Tempo em prática. Você vai ter que praticar, 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 até você chegar a um nível que você consiga fazer isso na sua fotografia. Então, minha dica, em vez de você perder um tempo estudando 1001 maneiras de fazer uma boa edição no Photoshop, gaste um tempo praticando a sua fotografia, gaste um tempo fotografando, onde você está errando, faz de novo, refaz. Cara, isso é tão fácil. Você olha aqui no visor se a foto tá boa ou se é ruim. Imagina antigamente que você tinha que esperar ver, revelar o fio. Pô, é muito mais fácil. Então você olha aqui, fez a foto, não gostou, faz outra, e vai testando. Até que você vai ter uma fotografia tão boa que ela vai sair da sua câmera, você vai fazer um corte nela, vai ajustar o que você quiser ali de uma sombra, luz, e em segundos você manda a sua fotografia. O domínio da técnica fotográfica é muito importante. Eu recebo muitas mensagens. Nogueira, me dá uma dica de edição. Não, não dou. Não dou, até porque eu não sou um mestre em Photoshop. Sei coisas muito básicas no Photoshop. Ou no Lightroom, né? Eu uso muito Lightroom. Me dá o preset também? Não tem preset, cara. O preset vai fazer você ser preguiçoso na hora de fotografar, porque você vai apertar um botão lá, todos os seus parâmetros já estão gravados, você vai aplicar nessa foto. E me diz uma coisa, é uma curiosidade que eu tenho. Como é que eu vou te dar um preset se você não vai fotografar nas mesmas condições de luz que eu estou fotografando? Sabe? Me dá um preset para eu fotografar aqui no Morumbi. Cara, eu fotografo em outros estádios, eu raramente estou no Morumbi, eu não moro mais no Brasil, então é difícil eu te dar um preset. E também não tem uma dica de edição. Como é que você vai ficar bom? Fotógrafo? Como é que você vai praticando, cara? Praticando, 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 até você ter a confiança de pegar, abrir a sua foto no computador e falar, poxa, eu preciso só dar um corte aqui, aqui, ali, já era. 30 segundos no máximo uma foto e foi. Mandei rápido, porque o cliente precisa da foto rápido. E aí outra coisa importante também, que é esse lance de querer tudo para ontem, assim, no sentido de melhorar na fotografia e usar essas muletas que são, por exemplo, um Photoshop da vida. Não vai ser da noite pro dia que você vai virar um bom fotógrafo. Você vai precisar de prática. Às vezes anos para ser um bom fotógrafo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Errado seria se você fosse um bom fotógrafo em uma semana. São processos que você vai ter que respeitar. Seja bom na sua fotografia, não seja um master, um mestre na sua edição. Seja um bom fotógrafo, vai te facilitar muito a vida. Seguindo, outra coisa que eu acho que atrapalha a galera, fotógrafos e fotógrafas aí, que é uma falta de clareza nas redes sociais. Por exemplo, vamos falar aqui de Instagram, vai. Se você trabalha ou quer trabalhar com jogador de futebol, o seu Instagram precisa estar preparado para quando alguém chegar lá para ver o seu material e falar, pô, eu quero ver o material desse cara trabalhando com produção de conteúdo. E aí o cara não pode bater o olho no seu Instagram e ter um monte de foto ali que não tem nada a ver com o que você faz. Nogueira, eu gosto de fotografar tênis, surf e faço pauta de cotidiano, mas você quer vender o quê, né? Se você não quiser vender, não quiser deixar o seu Instagram exclusivo para produção de conteúdo, só tendo ali fotos de atletas de futebol, de jogo e tal, eu acho que vai ser um pouco complicado você deixar claro para um cliente que vai olhar e perceber que você é um cara que produz conteúdo para atleta, é isso que você faz. Então, minha dica é, de cima a baixo do seu feed, tem que estar ali explícito exatamente o que você faz, para o cara chegar ali e ter uma noção exata e perceber que você trabalha com produção de conteúdo para jogador. Não tem muito sentido você deixar o feed com outras fotos que não remetam ao seu trabalho. Então, só futebol, só produção de conteúdo. Mas eu quero postar algo mais pessoal, eu quero postar algo
da minha família, no meu cachorro, meus passeios. Poxa, abre um perfil pessoal seu, coloca ali tudo, a sua vida pessoal faz mais sentido do que você ficar misturando essas coisas. Vai valorizar inclusive mais o seu lado pessoal, tendo só o seu lance familiar, ali alguma coisa que você queira mostrar mais íntima, e no outro lado você deixa no outro perfil só voltado para o trabalho que você quer vender. Seria assim o ideal para que quando você chame a atenção de um atleta, de um empresário, ou de um agente, um assessor, quem quer que seja, que esteja ligado a um jogador que queira contratar o seu serviço, que ele chegue lá e veja o material que você oferece. Seguindo aqui, outro problema assim que eu acho que acontece, e todos esses que eu falei não são difíceis de resolver, né? São pequenas dicas. E essa é mais uma. Eu já trabalhei, como falei, já trabalhei em jornal, já trabalhei em revista, em agência, então eu fazia o quê? Fotojornalismo. Então eu ia a um jogo de futebol e eu ia ali para captar o que estava acontecendo na partida. Como um todo, eu fotografava o jogo, contava a história do jogo. Um erro que eu vejo muitos fotógrafos que estão meio que migrando do fotojornalismo, ou eventualmente fazem fotojornalismo, mas também estão começando a fazer produção de conteúdo, é que o fotógrafo traz esse, entre aspas, vício de acompanhar o jogo. É uma transição um pouco difícil, mas assim, leva um tempo também, mas é prática. Se você está produzindo conteúdo para um jogador, é isso que você vai fazer no jogo. Basicamente, esquece o jogo. O jogo pouco nos importa, sendo bem sincero. Você está lá para contar a história específica de um atleta, como aquele atleta viu o jogo, o que aquele atleta fez naquele jogo. O jogo em si, eu comento muito que às vezes eu vou em jogos aqui e o jogo acaba e eu nem sei quanto foi o jogo, mas sem brincadeira. Lógico, né? Distração e tal, porque eu estou tão focado em produzir conteúdo específico para uma pessoa, para um atleta, ou para vários atletas, então não posso me dar o luxo de ficar olhando o jogo ou acompanhando um outro lance que não seja capital para o meu atleta. E, aliás, não precisa nem ser capital. O vício do fotógrafo que sai do fotojornalismo para produzir conteúdo é que ele continua seguindo a bola. Ele não quer perder a bola de foco, que é o que a gente faz no jogo, cobrindo como fotojornalista. Cara, esquece a bola. A bola só vai importar pra gente quando ela estiver perto do nosso jogador. Se a bola estiver longe do nosso jogador, nós vamos continuar fotografando ele. Porque é nessa hora que ele vai ter um material dedicado a ele. Porque é essa hora que ninguém vai estar apontando a câmera para ele, quando a bola está lá longe. Só nós estamos apontando. E é essa foto exclusiva e personalizada que você vai fazer. Essa é a diferença de produzir conteúdo e a diferença de trabalhar de maneira fotojornalística. Então, o foco é total no jogador. Não se preocupe com o jogo. Preocupe em contar a história daquele atleta que você está fotografando dentro do jogo. Pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. A gente falou aqui de alguns erros, os maiores erros, na verdade, que eu acho, né, que os fotógrafos cometem quando começam ou quando estão trabalhando com produção de conteúdo. Espero que estejam gostando das lives. Essa foi a nossa 4ª live. Lembrando que estamos aqui fazendo essas lives e mais um lançamento do Método Nogueira Foto no mês de maio, mais um lançamento do curso. Continue acompanhando aí nas redes sociais, no @soufotógrafo-de-futebol, todas as novidades vão estar ali. Tem dúvida, pode mandar mensagem no direct que a gente entra em contato com vocês, ou aqui mesmo no YouTube, beleza? Obrigado, pessoal, valeu, até a próxima.